eu quero falar a respeito de um pouco da teontologia. Mas antes de começar, eu quero fazer algumas perguntas a nós nesta noite, a você que está aqui. Qual foi a última vez que você leu um livro sobre os atributos de Deus? Qual foi a última vez que você participou ou assistiu uma conferência sobre o ser de Deus? Quando foi a última vez que você se propôs a ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, para conhecer e se deleitar mais em Deus? Quando foi a última vez que você ouviu um sermão bíblico, expositivo, de 1 hora, 2 horas, somente acerca do ser de Deus? Nós sabemos, irmãos, que o que nos leva à prática da piedade verdadeira é um conhecimento de quem somos e de quem Deus é. Um conhecimento superficial de Deus, um conhecimento débil de Deus, faz com que nós não entendamos as doutrinas principais da fé cristã. Se nós não entendermos o caráter de Deus, quem Deus é e o que Deus faz, e o modo como Ele se manifesta a nós não vamos entender o Evangelho. Nós não vamos entender a doutrina do pecado, a depravação do homem, como se dá a santificação e qual a necessidade do Evangelho para a nossa vida. Então, qual foi a última vez? Nós sabemos que nós vivemos em dias degenerados, onde falar sobre Deus ou sobre o ser de Deus, como a Bíblia diz, às vezes se tornou algo que os pregadores e muitos pastores têm se esquivado e deixado de lado. Porque muitos têm medo de assustar aqueles que vêm à igreja. Muitos têm medo, porque a nossa geração não tem um conhecimento verdadeiro de Deus, tem medo, eles mostram uma caricatura de Deus, não Deus verdadeiro das Escrituras. Eu digo para vocês essa noite que a maioria das igrejas hoje, no Brasil e no mundo, 90% delas estão adorando outro Deus, e não o Deus das Escrituras. Isso parece rude, parece doloroso, mas é uma realidade. E que muitos cristãos que vivem na igreja e que nasceram na igreja também têm uma grande probabilidade de não conhecer quem realmente é o Deus das Escrituras. Então, qual foi a última vez que você leu um livro sobre este assunto? Para fazer esse sermão, eu tive que procurar autores do século XV, XVI, XVII, XVIII, porque do século XIX para cá, do século XX para cá, os best-sellers que têm sido feitos, os livros que são dados para essa nossa geração, são livros de autoajuda, são livros que usam Deus como barganha, são livros que são escritos para agradar os homens, para agradar o ego do homem, para inchar o ego do homem. E às vezes, quando tentam demonstrar quem Deus é, eles desturbam a imagem de Deus e não mostram como Deus verdadeiramente é e como consta na sua palavra. Olha só o que a W. Pink diz no seu livro, Os Atributos de Deus. Dos que ocasionalmente leem a Bíblia, bem poucos sabem da grandeza do caráter divino, que inspira temor e concita adoração, que Deus é grande em sabedoria, maravilhoso em poder, mas cheio de misericórdia. Muitos acham que pertence ao conhecimento comum. Contudo, chegar-se ao conhecimento adequado do ser de Deus, da sua natureza, dos seus atributos, como são revelados nas Escrituras Sagradas, é coisa que pouquíssimas pessoas têm alcançado nestes tempos degenerados. Isso é uma realidade crucial para a nossa geração. Talvez você está adorando um Deus desconhecido, porque você não conhece o meio que Deus deu, ou não se propôs a buscar aquilo que Deus deu, o modo como Ele deu a se revelar a nós. E eu quero mostrar, primeiramente, 3 princípios que Deus nos dá na sua palavra, para que possamos conhecer a Deus, o modo como podemos conhecer a Ele, e como Ele se revela a nós. Primeiro, Deus só pode ser conhecido por meio da revelação sobrenatural de sua própria pessoa. Alguém só pode conhecer a Deus quando Deus se dar a revelar a esta pessoa. Eu não estou falando de um conhecimento teórico, intelectual, de um conhecimento científico.
Eu estou falando de um conhecimento sobrenatural. Eu não estou falando daquilo que muitos ditos teólogos cristãos, que põem Deus como que um cadáver e estuda Deus como se fosse um cadáver. Eu não estou falando desse conhecimento. Eu estou falando do conhecimento sobrenatural, que só pode, ou seja, de um modo superior àquilo que a natureza humana pode adquirir, mediante a revelação sobrenatural do próprio Deus ao nosso coração humano. Porque Deus disse, 2 Coríntios 4:6, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então foi Deus que se fez conhecer a nós, por intermédio da sua palavra escrita, por intermédio da obra do seu Filho, pela aplicação do Espírito Santo em nossas vidas. Foi o próprio Deus. Segundo lugar, Deus só pode ser conhecido por meio de uma capacidade sobrenatural. Ou seja, Cristo principalmente deixou isso bem claro, ao dizer, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Nicodemos, pra você ter uma ideia, Nicodemos era um judeu ortodoxo, fariseu. Nicodemos, ele era um homem dotado de conhecimento da lei de Deus. Talvez poderia até citar Êxodo 20, o decálogo, de cor e salteado. Ele tinha um conhecimento, ele era perito na lei de Deus. Mas quando ele se depara com Cristo, e quando ele se encontra com Jesus, nós percebemos que o conhecimento que Nicodemos tinha não era um conhecimento sobrenatural, verdadeiro de Deus. Era um conhecimento superficial, religioso, que havia sinceridade, mas de forma errada. Nicodemos ainda não havia nascido de novo. É isso que Cristo está dizendo. Alguém, para conhecer a Deus, ele precisa nascer de novo. A regeneração significa isso, nascer do alto, nascer de cima. Porque a salvação em nós, ela é uma obra sobrenatural de Deus, que vem de cima, que é Deus que faz em nosso coração, por meio da sua palavra. Então alguém só pode conhecer a Deus por meio de uma capacidade sobrenatural. E só Deus pode capacitar essa pessoa. Só Deus pode. Não é você pelo seu próprio desejo ou curiosidade de buscar a Deus que você vai conhecer. Se Deus não se revelar a você, de modo nenhum você vai conhecê-lo. De modo nenhum. As pessoas não regeneradas, que não nasceram de novo, elas não possuem qualquer conhecimento espiritual, porque nós sabemos que alguém que não nasceu de novo, ela continua morta nos seus delitos e pecados. Ela não tem condição nenhuma de conhecer a Deus, de amar as coisas de Deus. Paulo é bem claro em dizer isso em Efésios 2, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, vós estando mortos nos vossos delitos e pecados. A condição do homem após a queda não foi só um deslize, não foi algo que ele só deixou e ele pode se achegar a Deus, foi uma queda total. O homem ele não tem condição nenhuma de se achegar a Deus. Se Deus, por intermédio da sua palavra, pela aplicação do Espírito Santo, não o convencer do seu pecado. Então tem que haver uma aplicação, uma capacidade sobrenatural de Deus na vida desta pessoa. E terceiro, deve haver também um conhecimento sobrenatural de Deus que produz uma experiência sobrenatural, que produz uma experiência verdadeira. Como eu já falei, não estou me referindo à experiência pentecostal ou neopentecostal, muito menos à segunda bênção, que é o batismo do Espírito Santo que eles creem. Não estou me referindo a isso. Eu estou querendo dizer que só conhecemos verdadeiramente a Deus em nossa alma quando nos rendemos a Ele, quando nos submetemos à sua autoridade e quando seus preceitos e mandamentos regulam todos os pormenores da nossa vida. Esse é o efeito sobrenatural de alguém que conhece verdadeiramente a Deus. É aquele que se submete facilmente à vontade de Deus, é aquele que não replica, é aquele que entende,
é aquele que sabe que é escravo de Deus, escravo de Cristo. Então essa experiência ela é realizada no crente pelo Espírito Santo. Nós sabemos do agente, aquele que aplica a salvação. Deus Pai fez o plano, Cristo, Jesus, Ele operou a obra, Ele fez a obra, Ele obedeceu o Pai, e o Espírito Santo aplica o Evangelho, a salvação no coração daquele que está morto nos seus delitos e pecados. Então a evidência de que alguém conheceu a Deus e tem esse conhecimento é quando produz verdadeiramente essa experiência de que intimamente ele conhece a Deus, que o Espírito Santo de Deus, como diz João na sua primeira carta, ele testifica com o nosso espírito que somos verdadeiramente filhos de Deus. Então essa experiência ela é realizada a nós pela aplicação da palavra. O Espírito Santo aplica a palavra, porque de fato o Espírito Santo ele nunca opera a parte da palavra. Ele sempre opera com a palavra de Deus. É por meio da palavra que ele vivifica. É por meio desta palavra que ele produz convicção de pecado. É por meio desta palavra que ele santifica-nos, que ele nos dá segurança da nossa salvação. É por meio da palavra que ele faz o santo desenvolver-se espiritualmente. É por meio da palavra. É por meio desta palavra. Deus age em nós por meio da sua santa e preciosa palavra. Então existem aí três pontos que a Bíblia nos dá para conhecermos a Deus. Um conhecimento verdadeiro. Não estou falando conhecimento intelecto, teórico de Deus. Você pode citar o catecismo de Westminster em todo, mas se você, do seu coração, não sente que é habitado pelo Espírito Santo, não tem essa experiência com Deus, não estou dizendo que você precisa chutar, falar em línguas, né, como muitos estão empregados hoje. Eu estou dizendo de verdadeiramente Deus ter feito em você uma nova criatura, de Deus ter gerado você, ter trago você das trevas para a luz, da obra graciosa de Deus, da graça de Deus no nosso coração, a ponto de converter-nos à sua palavra, a ponto de mudar a nossa direção, trazer-nos para Ele, a ponto de você levantar a mão e dizer: eu realmente sou o Filho de Deus, eu conheço a Deus por intermédio da sua palavra. Então, esse conhecimento verdadeiro produz isso. Quando ele produz isso em nós, este conhecimento, inevitavelmente, aquele que conhece a Deus, ele vai viver uma vida teocêntrica. Ele vive uma vida teocêntrica. O que significa dizer que uma vida teocêntrica? Uma vida que converge a Deus. Que Deus está sentado no trono do nosso coração. Significa dizer que Deus é o centro de todas as coisas, e que todas as coisas convergem nele somente. A nossa geração, irmãos, infelizmente, ela se tornou uma geração antropocêntrica. O antropocentrismo tem tomado de conta da nossa geração, onde tudo converge no homem, todas as coisas. Mas aquele que conhece a Deus verdadeiramente, ele vive à luz de 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um cristão que tem o conhecimento verdadeiro de Deus, ele vive para Deus e para a sua glória, de modo que esse Deus maravilhoso, esse Deus soberano seja glorificado através da sua vida. Como que alguém pode glorificar a Deus sem conhecê-lo? Como que alguém pode glorificar a Deus? Primeiramente é preciso conhecê-lo. Eu gosto muito da resposta do Catecismo de Westminster, o breve catecismo, na pergunta 4, que a pergunta é: quem é Deus? Deus é um Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Nós só vamos entender isso aqui, aliás, nós só vamos praticar a pergunta primeira do catecismo
que diz qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é gozar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Uma pessoa só pode glorificar a Deus e ser feliz em Deus quando ela conhece quem Deus é, o que Deus faz, a forma como Ele se revela na sua palavra. Então você não vive a primeira pergunta do catecismo, você não glorifica a Deus,